terceira edição do Simpósio de História do Direito. Essa terceira edição, para nós, é uma edição especial. Na primeira, nós contamos com o professor Sandro, ainda éramos apenas amigos e colegas de velha data. Foi o primeiro simpósio foi organizado só pelo professor Felipe. Posteriormente, o segundo simpósio contou com a participação de um professor de fora, professor que ministrou para nós uma palestra sobre a história do direito constitucional e especificamente sobre o controle de constitucionalidade, o professor Marcelo Cassebe Continentino. E agora, já mais robustos, fazemos o terceiro simpósio com a coordenação de 3 professores, este que eu anunciei, professor Vitor Russo, eu, professor Felipe e professor Sandro. Então, esta é uma atividade que, apesar de ser o terceiro simpósio, inaugura um novo período para nós e para vocês também, que em breve vão poder participar das atividades de pesquisa do grupo de pesquisa Judex Perfectus, que tem um objetivo bem definido de trabalhar alguns temas da história do direito, coisa que vocês, alguns já trabalham e outros têm interesse. Agora vão encontrar uma comunidade de pesquisa. Isso para nós é muito importante e em breve terão aí um edital, para se inscreverem a participar das diversas linhas, pelo menos 3 até agora, do nosso grupo, certo? Então essa palestra, como o professor Sandro vai introduzir para vocês, ela também é um momento de preparação para uma atividade futura, e deixo a cargo do professor Sandro falar especificamente disso, certo? Hoje o nosso tema, de acordo com a divulgação que você já tem, certo? Se chama Uma Introdução à História do Direito Moderno, a partir da obra Judex Perfectus, de Antônio Pedro Barbas Homem. Vocês vão descobrir qual é essa obra, quem é esse autor, se ele é brasileiro ou não, de onde ele vem. É isso que nós vamos tratar um pouco sobre, hoje, com a fala do professor Sandro. E antes de passar a palavra ao professor Sandro, que é nosso coordenador, organizador e hoje convidado também, um convidado muito especial, eu passo a palavra para o professor Felipe, que é também coordenador de linha no grupo de pesquisa. Então, convido a todos a nos seguir, quem ainda não segue no Instagram, por lá vocês vão ter as novidades e também a acompanhar, ficarem já com a antena ligada para acompanhar os futuros editais e futuros lançamentos que nós faremos, tá bom? Sejam todos e todas muito bem-vindos. Professor Felipe. Obrigado, Russo. Obrigado a todos. Obrigado pela presença, de todos. Uma quinta-feira à tarde. A gente sempre, eu acho que nós sempre ficamos felizes quando nós entramos fazemos essas reuniões, fazemos esses momentos, e nós percebemos como existe interesse por parte dos alunos. Muitas vezes, até professores de direito falam que matérias teóricas não interessam os alunos, ou que não é algo que seja tão importante, mas toda vez que a gente faz alguma coisa, toda vez que a gente move, é muito bacana ver o retorno de vocês. Não só daqueles, lógico, assim, uma grande parte aqui eu conheço até, alguns eu lembro aqui pelas fotos, porque eu já tive aula, já fui professor de vocês, ou já foram professores de algum de nós, mas é muito bom ver a presença de todos. Como o Russo disse, esse grupo de pesquisa agora está ganhando corpo, já está ganhando uma forma mais definida, já está ganhando um direcionamento, já estamos mais coesos, poderia dizer assim, e fiquem de olho, a gente tem as nossas redes sociais, mas contem que também, pelo menos aqueles que são do CESUPA, contem que a próxima vez que a gente tiver as próximas atividades, a gente sempre vai tentar avisar também nos e-mails institucionais, vai lá pedir para o Arthur fazer esse favor, enviar para o spam para vocês todos, mas para que vocês possam acompanhar com a gente o andamento de tudo. E agradecer, o professor Sandro, agradecer ao professor Sandro por ter se disponibilizado, ter liberado um tempo na agenda dele, mesmo com essa fuso horário já é um pouquinho diferente, tudo é um pouco diferente, mas ele aceitou liberar esse momento para falar um pouquinho com a gente, falar um pouquinho sobre a obra Judex Perfectum. Então, já passo a palavra para o nosso palestrante de hoje. Obrigado, professor Sandro, por ter aceitado o convite. Imagina, eu que agradeço, professor Felipe, professor Vitor Russo, amigos e companheiros desse grupo de pesquisa que vai
começando a se formar agora, foi uma ideia dos últimos meses, e ao final eu falo um pouquinho disso, um pouco mais, dando alguns detalhes também, depois que consegui deixar mais clara alguma das linhas em que esse trabalho vai se desenvolver, qual é o nosso propósito, quais são as questões que demandam aqui investigação e resposta. Então, ao cumprimentar os dois professores a que me referi, também encaminho um caloroso abraço e meus cumprimentos a todos que estão aqui presentes. Eu fico muito, muito contente, da mesma forma como o professor Felipe já adiantou, de ver que estas atividades têm repercussão, têm uma boa resposta, ainda na tarde de quinta, para nós aqui. Eu estou já no final das férias, as aulas com os meus alunos aqui ainda não começaram, né? Então, a princípio, retirar um pouco desse ranço de férias, que já se estende desde julho, para recomeçar as atividades, e nada como recomeçar com uma atividade prospectiva como esse grupo de pesquisa. Eu queria começar bem do princípio, que é o melhor ponto de partida aqui, imagino, para nós. É explicar o que é o Iudex Perfectus, o que é o conceito de perfectos aqui. A intenção dessa palavra de hoje não é ainda o estudo completo da obra. Eu estou me referindo a esta obra aqui, especificamente, eu creio que conseguem ver, que chama mesmo Iudex Perfectus, que é o estudo mais abrangente sobre a justiça e sobre o estatuto da magistratura em Portugal entre os séculos 17 e 19. Então, esse tendo como marco, portanto, aqui o fim da União Ibérica, então o chamado governo de restauração com Dom João, 1640, quando Portugal recupera a sua independência em relação à Espanha, e 1820, o início da Revolução Liberal e do constitucionalismo português, que terá profundos efeitos também no Brasil, que coincide também com a introdução ex machina, praticamente, do nosso constitucionalismo, e uma trajetória também com uma Constituição a mais duradoura que o Brasil já teve durante o período do Império pós-independência. Esses marcos do estudo do Iudex Perfectus são importantes para nós, pelo menos por dois motivos, aos quais eu vou abordar e me referir logo na sequência. Mas eu não quero perder a linha das minhas anotações, ainda que eu seja muito irreverente em relação a elas, mas me propondo a cumprir o que sugeri. Então, vamos ao conceito do Iudex Perfectus aqui. Nós estamos falando de um conceito que remete a uma ideia muito tradicional entre tratadistas do direito público e da política, da teoria política europeia, entre o século XVII e o século XVIII, que procura estabelecer uma relação entre função judicial e estatuto do juiz que a desempenha. Então, a descrição da função em si, ou daquilo que a tratadística anglo-saxônica e espanhola chama de ofício, né? Então, a palavra, muitas vezes, função pública, vai aparecer nos tratados da língua inglesa, da língua espanhola, em alguns tratados de língua portuguesa, não como função pública, mas, em regra, como ofício. Então, a descrição do ofício, mas, para além disso, e aqui eu quero destacar, e já explico por quê, o estatuto ou a condição daquele que exerce o ofício. Esse é um tema muito precioso aos pensadores do período que buscavam teorizar sobre o poder político, observando a função pública
então os ofícios, e o estatuto dos que a exercem, implicando, portanto, aqui as fronteiras que hoje, supostamente ou teoricamente, nos parecem claras entre direito, política e moral. Tá? Aqui, quando nos referimos ao Iudex Perfectus, essas fronteiras entre os tratadistas do século XVII e XVIII são fronteiras borradas, são fronteiras que causam confusão, porque praticamente não são distinguíveis. Nós estamos falando que entre direito e política e moral as coisas estavam implicadas mutuamente. Isso pelo seguinte, agora desfiando um pouco do conceito. Na história tradicional ou do direito público, né, mais recente do direito público, nós costumamos sempre situar essa história quase que numa coincidência com o período do constitucionalismo liberal e com a assunção de vários dos conceitos ou dos conceitos centrais desse próprio constitucionalismo. Estamos dizendo que a história do direito público moderno, ela só pode ser medida a partir de um marco em que aparecem conceitos fundamentais como separação de poderes, igualdade formal, então uma igualdade perante a lei, e a questão da legalidade política, o aparecimento, de maneira mais geral, de um conceito como direitos fundamentais. O aparecimento dessa tríade de conceitos que surgem no contexto do próprio constitucionalismo, não das constituições, mas do movimento constitucional, então, de um constitucionalismo governamental, que depois gera as constituições, esse seria o marco contemporâneo do moderno, né, do direito público. Ainda que o conceito já fosse conhecido, ainda que o conceito remonte ao direito romano, que já estabelecia uma diferença, uma fronteira entre o direito público e o direito privado. É lembrar o velho conceito de Ulpiano, o direito privado diz respeito às coisas que interessam as pessoas entre elas próprias, então, o plano dos negócios e das obrigações, então toca especificamente ao ponto dos seus interesses particulares, e o direito público seria aquilo que a área do direito que vai reger a relação entre cidadãos e a urbe, ou cidadãos e o Estado, utilizando aqui essa expressão de maneira muito ampla. Os romanos já conheciam essa divisão, mas não há uma história propriamente do direito público que nós possamos contar a partir daí, porque as instituições do direito público que o constituem estão todas orbitando em torno de uma figura que ainda não era visível, que era o Estado. O Estado, como nós conhecemos, é exclusivamente o Estado moderno. É aquele descrito por Weber. Então, um Estado que centraliza, um Estado como os teóricos alemães descreveram no século XIX. Um Estado que tem território, um Estado que tem povo e um Estado que tem governo. Ou seja, os Estados, tal como nós conhecemos, eles são um fruto da dissolução dos impérios. E isso acontecerá entre o século XVIII e o século XIX. O direito público, sendo esse direito do Estado, também alguma coisa de história muito recente, e o pouco da história do direito público que nós temos é concordante com essa linha. Nós vamos falar do direito público não a partir dos romanos, mas nós vamos falar do direito público a partir da assunção desta figura, que é uma figura mais visível, mais palpável do ponto de vista de uma descrição científica, que é o Estado. O direito público, basicamente, seria a carteira de identidade desse Estado. O direito público seria sua manifestação na forma normativa. O direito público seria o corpo de normas e leis e regras que reveste essa entidade ideal que é o Estado.
A questão que o conceito do iudex perfectus nos coloca é uma questão essencialmente metodológica, a princípio, aqui. Porque o primeiro ponto que eu quero levantar a partir desse conceito, então, a descrição dos ofícios, das funções e do estatuto daqueles que exercem, é a seguinte: que a história política, tal como é contada hoje, a ciência política, tal como é desenvolvida nas obras de referência, e a filosofia política, tal como nós temos pensado usualmente, não pode prescindir do raciocínio sobre uma teoria do direito. Não pode prescindir do entendimento sobre as concepções de lei. E não pode prescindir do entendimento sobre as concepções de julgamento e justiça. Tratar da ciência política, da história dos conceitos políticos, da história da política e da filosofia política, prescindindo de qualquer conhecimento ou entendimento sobre lei, sobre justiça, sobre os tribunais e aqueles que aplicam essa lei, essa justiça nos tribunais, que são os juízes, é ignorar um fenômeno que um historiador maiúsculo do século XX, um historiador do direito, já chamou a atenção, e é essa observação a que eu quero me referir aqui. É o Helmut Koenig. Helmut Koenig vai dizer que a história do homem não pode ser escrita sem a do ordenamento em que se estabeleceu e com o qual vive. A história da humanidade não pode ser descrita sem a compreensão desse ordenamento dentro do qual estas sociedades ou este homem vive e com o qual ele interage. Hannah Arendt falava da condição humana da pluralidade. A condição humana da pluralidade que instaura a polis não pode prescindir do conhecimento, e isso ela prescindiu, infelizmente, de que a polis é regida também por conceitos como lei, justiça e julgamento. E pessoas concretas que realizam na ação concreta os seus julgamentos. Ou seja, transformam aquela lei e transformam os censos ou a própria teoria de justiça em um comando concreto entre João e Maria, entre Antônio e Alfredo. O conceito do iudex perfectus, desde logo, nos levanta esse problema metodológico. Nós não podemos raciocinar uma teoria política hoje sem entender a história do direito na qual ela se baseia. Assim como não podemos entender essa história do direito prescindindo de concepções políticas sobre o que é o justo. É interessante que esse é um problema da historiografia contemporânea, mas estes velhos tratadistas do século XVII e do século XVIII já sabiam disso. Em vários tratados, e nós estamos falando de algumas dezenas de tratados, lusitanos e espanhóis, sobre o que era o juiz e o que era a justiça, vários deles têm esse mesmo nome, tá? Iudex perfectus. Esse é um conceito absolutamente disseminado no período. Era uma espécie de manual de comportamento. Vamos pensar aqui em proto-livros de autoajuda. Tá? É como se fosse isso. Tá? O que é o juiz ideal? O iudex perfectus. Ok, e ali nós temos inúmeros intelectuais, inúmeros doutrinadores do direito, da política e da moral, como disse, essas fronteiras não eram claramente definidas aqui, escrevendo sobre o mesmo tema. Esses tratadistas tinham uma mesma preocupação e uma consciência que nós apagamos do século XIX em diante, do constitucionalismo em diante. Que consciência é essa? Voltando ao ponto em que eu estava anteriormente, quando falei do Helmut Koenig. A consciência de que o que o juiz lá na ponta faz,
o que o juiz concreto, o fulano de tal, a fulana de tal, aquilo que ele faz no seu julgamento corresponde a uma ação que tem toda uma teoria política e teoria jurídica por trás. Para ele agir, ele age segundo uma concepção do que seja a sociedade, do que seja a justiça dentro dessa sociedade, do que seja a lei dentro dessa sociedade, e em função disso, os papéis que essa mesma teoria atribui a ele, juiz, no caso concreto. Vamos exemplificar aqui. Durante algum tempo, alguns séculos, os juízes eram diretamente responsáveis pela sua ação, pelo julgamento que faziam, politicamente responsáveis por esse julgamento. Dentro da tradição anglo-saxã, depois dos normandos, né? Então, já depois da Magna Carta, estamos falando do século XIII em diante, né? A famosa Magna Carta inglesa, os juízes atuavam em nome do rei. Isso significa que a responsabilidade pelos seus julgamentos recaía sobre o ombro do rei, e os juízes eram responsáveis diretamente perante o rei, podendo ser punidos, presos, demitidos. Eles respondem politicamente pelo que fazem. Se nós observarmos o que temos ao nosso redor hoje em todo o Ocidente, esta é uma afirmação que deve impressionar. Porque a teoria que baseia a atividade do juiz hoje é completamente distinta. O juiz é irresponsável pelo seu julgamento. Ele é irresponsável politicamente. Ele não vai responder pelo que ele disse, o que ele julgou no caso A versus B, perante um rei ou perante um chefe de Estado. Ao contrário, as constituições democráticas logo primam como uma das primeiras prerrogativas e um dos primeiros princípios esse da autonomia, da inamovibilidade, no caso da Constituição brasileira, dos juízes. O caso da vitaliciedade dos juízes de uma corte política, como é o Supremo Tribunal Federal. Todos esses princípios juntos nós traduzimos como princípio da irresponsabilidade do juiz. Essa palavra não é utilizada dessa forma na Constituição, porque coloquialmente ela tem um juízo negativo, né? Dizer que um juiz é irresponsável, coloquialmente atribui outro tipo de significado à expressão. Mas eu quero utilizar aqui a expressão no sentido técnico. Ele é responsável porque, pelo seu julgamento, ele não responderá à autoridade política. Pelo seu julgamento, ele não tem que pedir autorização para o poder soberano. Ele exerce o poder soberano na sua atividade. Então, essa própria ideia de soberania é uma teoria política que baseia a ação do juiz e confere a ele um estado, confere a ele um estatuto, no caso concreto. Então, a ação do magistrado na ponta é prática, mas é uma prática baseada em uma fortíssima teoria política que vem se desenvolvendo ao longo de séculos na história. Os tratadistas, repito, sobre o iudex tinham esta consciência. Porque ao se perguntar qual seria o juiz perfeito, eles imaginavam qual é o modelo de Estado ideal e qual é o papel da justiça e dos tribunais nesse Estado ideal. Se esse Estado ideal deve ou não ter pessoas que atuam em nome da justiça. Durante a maior parte da história do direito, não eram apenas juízes, como nós entendemos hoje, juízes profissionais, parte de um poder que julgavam. O poder de julgar, lembrem-se disso, estava distribuído ou disseminado em diversos modelos societários ao longo da história. Perdemos aqui temporariamente a rede, mas agora voltou. Me ouvem? Voltou. Está aí. Está dizendo aqui que eu estou com uma internet estável, não sei por quê.
Mas me ouviu, tudo certo? Não perdeu, né? Ok. Durante a maior parte da história do direito, não há uma autoridade apenas com de julgar. Essa é uma atividade disseminada dentro de uma pluralidade de autoridades. Conceber quem tem, obrigada, Clara, quem tem o poder de julgar e aplicar, portanto, decisões, é uma questão de definir previamente, não alguma coisa específica sobre lei e direito, mas definir previamente qual é a teoria política que vai organizar o modelo em que essa sociedade se baseia. Se isso será, por exemplo, uma sociedade monárquica, se isso será uma república, se nós seremos cidades-estado, se nós nos organizaremos como um império que está acima de vários reinos, se vamos nos organizar como o Sacro Império Romano-Germânico, o Império Austro-Húngaro, enfim, os modelos políticos têm um papel importante na definição do que é justiça. Agora, definir o que é o julgamento e o papel do julgador e a quem cabe a função do julgador é um raciocínio também que necessária e indiscutivelmente envolve os juristas, a teoria do direito, o pensamento jurídico ao longo da história. E por isso que não dá para contar uma história da política e uma história dessa filosofia política sem que nós possamos tratar em algum momento desta coluna que é o pensamento jurídico aí dentro. A não ser que queiramos fazer uma história política sem levar em conta o papel político da justiça, dos tribunais e dos juízes. E fazer isso, é claro, seria fazer alguma coisa absolutamente incompleta e lacunosa. O raciocínio sobre o iudex perfectus nos leva novamente a esse bom e firme ponto de partida dos tratadistas do século XVII e XVIII. Ao pensarem sobre o iudex perfectus, eles pensavam numa teoria política, mas ao mesmo tempo pensavam numa teoria do direito, e pensavam em um constitucionalismo governamental, ou seja, como é que o direito e as leis regem a política, ou devem reger essa política, para que essa sociedade funcione melhor. E aqui eu vou ficar com esta expressãozinha, que me ajudará a ir ao segundo ponto. Constitucionalidade governamental ou governabilidade constitucional, como queiram. Em uma ou outra direção vai dar na mesma coisa. Nós estamos falando, em palavras mais curtas aqui e mais diretas, de um governo que funciona segundo regras previamente estabelecidas. Governamentabilidade constitucional ou constitucionalidade governamental. Um governo que atue institucionalmente e não pessoalmente. Não é a personalidade ou personalismo na política. É exatamente a superação do personalismo na política. Um governo que atue segundo regras prévias e que já conheçamos, ou pelo menos aqueles que atuam na seara política. Essa foi a maior invenção dos ingleses. Essa foi a grande contribuição e o grande legado para a filosofia política, para a teoria política da Inglaterra. A Magna Carta e os desenvolvimentos posteriores à Magna Carta, inclusive em termos mais estritamente jurídicos, como o Bill of Rights, então a Carta de Direitos e toda aquela história do início dos direitos humanos, etc., etc., não vou lá entrar hoje, significam, em termos da história política, uma coisa, um princípio que é erigido na época de João Sem Terra, que assina a Magna Carta, forçado pelos lordes ou seja, a coroa não é,
A coroa é o conselho do rei. Vamos traduzir isto como governo. A coroa é o conselho do rei, o gabinete de ministros. É aquele onde tem o Lord Chanceler, e é o Lord Chanceler na Inglaterra, desde João Sem Terra até os dias de hoje, que tem o selo da coroa. Não é o rei que tem o selo da coroa. É o Lord Chanceler que vai dizer e reconhecer oficialmente que este aqui é o governo do rei. E quando for destituído o gabinete, ele retira o selo do gabinete e guarda o selo até ser nomeado um outro conselho. Ou seja, nós estamos falando aqui de um exemplo magnífico de institucionalização da política. O governo não é mais João ou James, ou Mary, ou Elizabeth. O governo é a coroa. Esteja ela com quem estiver, esta coroa só se consubstancia na forma institucional, na maneira do seu gabinete. Então, as ordens nós não recebemos do rei. As ordens recebemos do gabinete, que é constituído em nome do rei, tendo a coroa como fundamento. Então, a coroa é a ideia de legitimidade, mas a autoridade pertence ao council, pertence ao gabinete. Isso institucionaliza a política e cria as chamadas regras de constitucionalidade, a constitucionalidade governamental. Sabe-se previamente como é que o gabinete será constituído, quem é que tem que fazer a regra, se nós vamos obedecer à criação de uma lei que institui ou aumenta impostos, nós só vamos fazê-lo se essa lei cumprir as regras, que nós sabemos previamente quais são. E a regra não é o rei João, na sua sala, dizer que vai cobrar impostos. Não, isso tem que ser proposto pelo gabinete, e o gabinete tem que convocar as cortes gerais. Então, the Great Council. O conselho menor, o gabinete tem que consultar o conselho maior. E as regras de governo começam a se estabelecer. Esse é o início da política institucional. Nós diríamos, na linguagem atual, de uma política ou de uma política governamental constitucional, né? Então, uma política que se rege pelas regras constitucionais. E o que é impressionante é que isso funcionou de maneira geral. É claro que houve quebras, mas de maneira geral funcionou tão bem e funciona tão bem na Inglaterra há 8 séculos, né? Há alguns anos atrás, há 6 anos atrás, se completou 800 anos, a Magna Carta. Isso funciona tão bem que a Inglaterra nunca sentiu necessidade de uma constituição no sentido moderno da palavra, uma constituição escrita, traduzida em um único documento, em um único códice. Mas a Inglaterra tem regras constitucionais, tem uma política constitucional e tem um governo constitucional. Ao passo que há muitos países com constituições que não têm uma política que consiga ser constitucional ou uma governamentabilidade constitucional estável, né? E o nosso está nessa lista. O governo brasileiro está nessa lista, e já há algum tempo. E por isso que disputamos sempre em torno de Constituição e regra constitucional. Países que falam muito da necessidade de cumprir a Constituição é porque efetivamente não a cumprem. Uma política toda baseada na necessidade de seguir a Constituição e falar isto a todo momento é porque efetivamente nós sentimos essa necessidade, mas não vemos isso acontecer. E esse é o desafio dos últimos 30 anos no Brasil. Onde é que entra o Iudex Perfectus aqui? A ideia do Iudex Perfectus traduz a governamentabilidade constitucional. Elaborar regras baseadas numa teoria política
que descrevem um ofício específico, leia-se, uma função pública específica, que é essa função de julgar dentro de tribunais, e qual a função dos tribunais, e a partir desta teoria política, com a teoria jurídica sobre o que é a função de julgar, extrai-se o estatuto do juiz, ou seja, o Estado, os poderes e os deveres que tem esta figura individual do julgador. Aí entra a parte moral, inclusive, as virtudes que deve ter um bom julgador. Então, a temperança, a lealdade, a sabedoria e todas as virtudes que os tratadistas, de maneira variada, foram estabelecendo ao longo de 2 séculos dessa tradição de obras sobre iudex perfectus. Então, uma teoria política, uma teoria jurídica e uma teoria moral para criar esta figura do iudex perfectus, que ajudaria, em termos políticos, em termos institucionais, o país funcionar de acordo com uma governamentabilidade constitucional. Então, atuar de acordo com regras. Isso me leva ao segundo ponto aqui. Há uma abordagem nessa teorização sobre o iudex perfectus que particularmente nos interessa. É uma abordagem mais ampla a ser considerada, em oposição a uma trajetória da história do direito público atual, que está sempre associada, ou quase de maneira recorrente, associada à formação de dogmas, né, no constitucionalismo. Esses dogmas do constitucionalismo contemporâneo, já me referi a eles ainda há pouco, mas os repito: a separação de poderes, a igualdade jurídica e uma legalidade positiva, então, uma legalidade segundo as leis. Isso porque não é claro como esse constitucionalismo contemporâneo, baseado nestes 3 dogmas teóricos, rompe com a linguagem e o discurso antecedente. O discurso sobre o iudex perfectus, por exemplo. Além do que conduz a uma falsa percepção de que o foco de estudo histórico do direito público reside nas instituições como tribunais e não depende de estatuto dos juízes, dos ofícios e dos funcionários. Não depende desse tipo de estudo. E nós ficamos focados apenas num estudo relativo a fontes e a dogmas de legalidade, como estes aqui. Na história do direito público, a abordagem a partir do livro Iudex Perfectus, tal como faz o professor Antônio Pedro Barbaz Homem, que nós teremos oportunidade de ouvir no próximo dia 13 de setembro, e já anuncio com mais detalhes isso, essa abordagem metodológica que ele faz no livro rompe e chama a atenção para os limites da abordagem baseada apenas em fontes do direito para a construção da história do direito público e, ao mesmo tempo, numa abordagem baseada apenas nessa teorização sobre separação de poderes e os dogmas do constitucionalismo. Porque há coisas que antecedem a criação desses dogmas e que estão para além das fontes do direito, que são igualmente fontes históricas relevantíssimas para nós situarmos a história do direito público, que tem um marco anterior ao do constitucionalismo. É isso a que eu quero chamar a atenção. Antes de tratarmos do movimento constitucionalista que vai resultar nas constituições liberais que conhecemos a partir da Constituição norte-americana, há uma história do direito público que se dá, mas não nas fontes institucionais do direito, e não se dá em dogmas do constitucionalismo que ainda não eram conhecidos, mas se dá nessa abordagem que ao mesmo tempo é política, ao mesmo tempo moral, e ao mesmo tempo jurídica, né? Então, jurídico, político e moral, que se faz, por exemplo, nos tratados que raciocinam sobre ofícios e sobre estatutos do juiz, ou estatutos do julgador, não necessariamente apenas o juiz, porque os julgadores poderiam ser
outros além dos juízes. Nessa linha metodológica, também a vantagem do estudo do Iudex Perfectus como modelo alarga a pesquisa histórica para outros materiais, como disse ainda há pouco, que não apenas as fontes do direito. Então, não se trata apenas de um estudo da jurisprudência, ou um estudo dos tratados dos praxistas do século XVIII, do século XIX, como tem sido feito nos últimos tempos. Há mais história do direito público, história mais antiga, que está em tratados, muitas vezes, de natureza teológica. O tema de qual era o juiz perfeito, do ponto de vista das virtudes que ele deve ter. Então, qual seria o bom julgamento? O julgamento virtuoso. O que seria o julgamento justo? Muitas vezes se encontrava em tratados teológicos, porque a justiça sempre foi entendida como uma virtude dentro da teologia, é uma virtude ética. É uma virtude. Os tratados teológicos também lidavam com isso, lidavam com a necessidade de se desenvolver um modelo do que seria a atuação virtuosa do julgador, para que nós pudéssemos ter uma sociedade mais justa. Esse é um tema de teologia, mas também é um tema do direito. Lidar com a justiça e a necessidade de ampliar a justiça do rei e criar estas figuras, como foram sendo criadas, por exemplo, na Península Ibérica, a partir das ordenações, especialmente das ordenações manuelinas, essa figura do julgador, e definir os elementos corporativos, como aparece no livro 1º e no livro 3º das ordenações manuelinas, sobre quem é o julgador que julga em nome do rei. Isso era importante para o desenvolvimento da própria política. Quando os reis fazem isso nas ordenações, e as portuguesas são apenas um exemplo, fazem pensando nos juristas e na maneira de julgar, mas fazem para reforçar a sua própria lei e a sua própria autoridade. Então, isso é jurídico-político. Nesses tratados políticos sobre o que é o Iudex Perfectus, nós temos fonte do direito público também. Em tratados políticos, repito. Então, não é uma fonte formal do direito. Mas ignorar isso, é claro, faz com que a nossa visão sobre a história do direito se limite, não apenas do ponto de vista temporal, mas do ponto de vista das suas fontes materiais, de maneira nociva e bastante restritiva. Nos tratados sobre Iudex Perfectus, ressalta-se a ligação inscindível entre a teoria política e constitucional e a natureza do poder exercido pelos tribunais, que era matéria de muito desses tratados. Afinal de contas, o que é que fazem os tribunais? Se isso nos parece óbvio hoje, por força das teorias de separação de poderes, não era óbvio desde sempre, né? E não foi. E as próprias teorias de separação de poderes não necessariamente rompem com as concepções sobre o que eram os tribunais e qual a natureza destes ofícios que antecederam essas teorias, que antecederam as teorias de separação de poderes. Falo as teorias porque não vamos aqui pensar apenas em Montesquieu. Nós temos, entre Montesquieu e Locke, nós temos inúmeros outros tratadistas, inclusive da Península Ibérica, que merecem destacada atenção. E seja no século XVII, século XVIII, e posteriormente com o próprio constitucionalismo e o movimento liberal. Mas o ponto aqui é outro, é voltar novamente a chamar a atenção para essa ligação inscindível, repito, entre teoria política e teoria constitucional, e a natureza do poder exercido pelos tribunais. Segundo a apreciação política, não pode esquecer a teoria legal, né? Segundo que a apreciação política não pode esquecer a teoria legal, que é o ponto aqui Helmut Koenig chamava
atenção desde o princípio. Não se pode teorizar politicamente esquecendo completamente uma teoria sobre a lei, uma teoria sobre a justiça, uma teoria sobre as instituições de justiça e os tribunais. Isso seria uma completa cegueira histórica, uma miopia grave. E isso tem acontecido em muitos manuais e em muita teorização histórica sobre o desenvolvimento do direito público. Nós temos essa lacuna enorme, né? O direito público focado apenas em fonte, e, ao mesmo tempo, uma história da política que ignora completamente a teoria do direito e essas teorias sobre justiça, principalmente anteriores ao constitucionalismo. O quarto e último ponto, aqui eu quero chamar a atenção do ponto de vista metodológico, de por que o modelo Iudex Perfectus, como estudo para a história do direito público, é que o estudo da história do direito e do pensamento jurídico é um conhecimento não meramente especulativo, mas ele é um conhecimento essencialmente voltado para a ação. O que interessa aqui, no estudo da história do direito, ao pensar sobre o próprio direito como seu objeto, não é o conhecimento especulativo. Nós não estamos falando simplesmente sobre questões de abstração. As questões normativas ou as questões teóricas no direito, elas são sempre um fundamento teórico para uma ação específica, e por isso que se fala de uma ciência social aplicada, e não de uma filosofia aqui, né? Nós temos uma prudência, uma atuação prudencial, uma racionalidade prática na ação dos juízes e na ação desses magistrados na ponta, sejam eles os juízes profissionais que pertencem a um poder específico, como o poder judiciário, dentro da concepção moderna de separação de poderes, contemporânea de separação de poderes, seja a função dos magistrados mais ampla, enquanto estava distribuída entre poderes e jurisdições distintas, de jurisdição secular, como jurisdição real, a jurisdição de municipalidades, a jurisdição comercial, a jurisdição de ordens, né, de classes, como a de cavaleiros, e a jurisdição eclesiástica, sobretudo. Mas, ao pensar sobre uma teorização para esta figura do julgador, nós não estamos falando apenas de conhecimento especulativo, mas essencialmente de um conhecimento voltado à ação. E entender as teorias que baseiam essa ação é essencial para o entendimento da própria ação. A não ser que queiramos considerar, e isso seria um crime dentro da história do direito, queiramos considerar a ação como um dado seco, ou um dado isolado. A ação sempre é um dado que nos ajuda a retroceder para o seu fundamento. E esse seu fundamento é teórico. Então, nós precisamos exercer aqui uma anamnese a partir da ação enquanto dado, ao invés de considerar essa ação simplesmente uma coisa isolada. Então, do ponto de vista prático, a análise que o historiador faz de uma sentença, ela deve fornecer bases para entendermos o que aquele julgador lê, por exemplo. Onde ele estudou, quais são as formas de recrutamento daqueles juízes, né? Esses juízes todos pertencem a uma classe específica, eles estudaram todos no mesmo lugar, os seus professores e as obras que estudam foram sempre as mesmas. Que teoria política está presente também na forma de ação que ele desenvolve, né? E os juízes nem sempre tiveram uma ação baseada em uma teoria da soberania por trás. Nem sempre. Durante a maior parte da história do direito, a soberania não estava ligada à atividade específica do julgador, porque não estava ligada a um poder soberano como o judiciário. Então, nós estamos falando de uma ligação entre o julgador e um exercício, uma ação específica de soberania, numa fase muito, muito curtinha da história do direito, que é a história contemporânea. Como era antes
Então, qual é o fundamento de legitimidade do julgamento? Que teoria sustentava isso? Ela não é uma teoria do direito privado, ela é do direito público, mas nós vamos obter isso onde? Em manuais do constitucionalismo contemporâneo, que já compreendem a separação de poderes quase como um fato? Não. Nós vamos ter que ir a outros tratados e a outras fontes. E essas fontes misturam-se entre política, direito e teologia, ou moral. Então, a dogmática teológica. Terceiro capítulo aqui dessa exposição, já me encaminhando aqui para o seu quarto final. Numa nova linha de pesquisa como essa que nós queremos lançar, ou essa área de estudos do Iudex Perfectus, dentro da história do direito público, história das ideias e história cultural contemporânea, quais os conceitos fundamentais que nós precisamos estudar? Eu mencionei ainda há pouco que numa história do direito público mais dura, né, que é a que tem sido feita usualmente, os conceitos base estão todos ligados à história do constitucionalismo. Então, falamos aqui de separação de poderes, de igualdade jurídica e legalidade positiva. O professor Antônio Pedro Barbosa Homem traz outros conceitos mais amplos, é claro, a partir do estudo desses tratados sobre Iudex Perfectus. Esses conceitos se referem. E vejam como isso efetivamente é mais amplo. Conceitos fundamentais para a história do direito público. Então, onde é que achamos o marco inicial de uma teoria do direito público que começa a se desenvolver? Entre o século XVI e XVII, do ponto de vista do marco historiográfico, e os conceitos fundamentais são, para Antônio Pedro Barbosa Homem, direitos reais, e os tratados e manuais sobre direitos reais nos trazem bases fundamentais para o estudo do direito público. Por quê? Porque é nesses tratados sobre direitos reais, propriedade e posse, tal como entendemos desde sempre, e as servidões, estas coisas todas que estão presentes nos direitos reais, né? Mas, sobretudo, propriedade e posse, nós vamos ter dessa base que é civilística e privatística um desenvolvimento progressivo a partir do século XVI, nos tratados de Iudex Perfectus, que lidam com questões sobre jurisdição, império e senhorio. Repito, jurisdição, império e senhorio como temas que vão sendo tratados dentro dos direitos reais. E aqui nós temos um deslocamento semântico. Porque estes não são temas que pertençam a relações propriamente privadas. Nós não estamos falando daquilo que um autor que eu vou mencionar, iria mencionar apenas daqui a pouquinho, mas já chamo a atenção a ele. O Martin Lowling fala de ownership. Existe uma diferença entre esse ownership e a polis. O proprietário é privado, é uma pessoa particular. Então, a minha propriedade ou a posse sobre uma terra. Mas outra coisa é falar sobre jurisdição, império. Porque eu, particular, não tenho jurisdição nem império. E também não tenho, a rigor, senhorio. Estas questões de jurisdição e império pertencem a um extrato exclusivo do príncipe, ou de governos, ou de governação. A jurisdição eclesiástica com o Papa, então, aquele que exerce uma função soberana de governo, os bispos que atuam em seu nome e segundo a unidade apostólica,
Os imperadores que atuam em larguíssimas faixas territoriais e que atuam ali de uma maneira diferente, não é a do proprietário de uma casa ou de uma quinta, de um terreno. A propriedade que o particular exerce sobre um terreno é uma propriedade exclusiva, né? Entendido aqui a coisa literalmente. Eu, para ser proprietário de um território, de uma quinta, de um terreno, de um apartamento ou uma casa específica, isso significa que eu excluo outros proprietários. Quando eu digo isto é meu ou isto me pertence, ao mesmo tempo eu estou dizendo isto não é de mais ninguém. É por isso que nós falamos de uma declaração erga omnes aqui, quando falamos de propriedade. Mas quando o rei ou o imperador se considera dominus, quando ele se considera o dono ou o senhor, ele não exclui a propriedade de outros, porque todos nós continuamos dentro do país e podemos ser donos das nossas coisas, mas o rei está sobre nós. Ele vai exercer esse senhorio, este império ou este poder de jurisdição de uma outra forma. Ele nos cobra impostos, então ele interfere em algo no nosso poder de propriedade, porque nós temos que dar alguma coisa da nossa propriedade em pecúnia para ele, ou ele pode nos julgar segundo os nossos atos, ainda que cometamos esses atos dentro da nossa propriedade. Um conflito entre eu e John Doe vai ter que ser julgado num tribunal do rei, então a minha propriedade estará dependente do julgamento de um terceiro, que eu não constituí, mas que vem de uma autoridade que eu considero senhorio, que tem uma jurisdição. É dentro desses tratados de direitos reais que começa a surgir uma teorização do direito público, e que, se observarmos bem de perto, não é, portanto, mais o direito privado tal como nós conhecemos. Esse lá permanecerá, mas vai crescendo aqui um adendo nele. Vai se desenvolvendo como que por aluvião um conjunto doutrinal, teórico, conceitual, que aos poucos vai se descolar desse direito real e desse direito privado. Mas isso não vai acontecer só quando aparecerem as constituições e o constitucionalismo. Isso já vai acontecendo antes. Essa história, esse marco é anterior. Outro conceito, justiça e função judicial. Quando começam a aparecer, a partir do século XVII, os primeiros teóricos já escrevendo tratados sobre o que é a justiça do rei, e o que é a função judicial, a função do juiz do rei. Então, a necessidade de se regular o ofício, a função pública do juiz. Isso não foi desde sempre, caríssimos, não foi desde sempre. No caso que vai influenciar o Brasil, porque isso valeu no Brasil, no caso português, das ordenações, nós vamos ter as primeiras regulações desses ofícios, começando mesmo de maneira mais desenvolvida nas ordenações manuelinas, com maior grau de desenvolvimento. Então, nós estamos falando aqui do século XV. Mas, entre aparecerem estes elementos pouco sistemáticos no livro primeiro das ordenações e surgirem as teorizações sobre isso, alguns séculos ainda serão necessários. A teorização sobre essas questões não será imediata. Ela vai demorar ainda um tempo. Até porque, acrescentando esse dado, para quem não está familiarizado com isso, até a reforma do Marquês de Pombal, então até o século XVIII, até chegarmos a 1769, não se lecionava nas universidades portuguesas, e aqui no caso uma só, em Coimbra, o direito pátrio, né? Então as ordenações não eram estudadas nos cursos de direito. O que se estudava era o direito romano e o direito canônico. Não se estudava o direito pátrio. Então a teorização de natureza universitária, ela não estará muito preocupada com
com o direito pátrio e aquilo que os livros das ordenações fazem. Muitas vezes isso vai surgir mesmo do pensamento político, que estava um pouco mais atento a isto, e o pensamento teológico, que estava muito mais atento a isto do que propriamente o pensamento jurídico nesse período. Um exemplo vem agora, outro conceito, a teorização sobre a injustiça do poder e da lei, com a qual se ocuparam muitos tratados de teologia. É nesses tratados sobre injustiça do poder e da lei que aparece o tema, que diríamos imediatamente político, da tirania. Mas nesses tratados, o problema era mais largo do que simplesmente político. Ele era inequivocamente político. Mas também aqui, a abordagem era pela linha das virtudes e do pecado. Então, a injustiça é um pecado, é um defeito que macula o governo. E os governos tirânicos são injustos. E os governos injustos tendem a se tornar tirânicos. Esse é um problema moral aqui. E, ao mesmo tempo, é um problema jurídico. Então, político, moral e jurídico. É jurídico porque os reis julgam. Eles sempre tiveram poder de julgar. E os juízes que os reis nomeiam julgam em seu nome. E se esse governo for injusto, esses juízes também o serão. Problema político, jurídico e moral. E, por fim, o último conceito, trazido pelo professor Barbosa Homem, direitos individuais e privilégios. Em tratados que tratam de limites do poder, de doação de funções públicas, o que era uma coisa bastante comum, mesmo na Idade Moderna. E a questão do princípio da publicidade, que será caríssimo ao movimento constitucional que virá depois, e ao liberalismo que virá depois. Né? O liberalismo já é do final do século XVIII para o século XIX. Nós estamos aqui falando de tratados do século XVII, que já falam do princípio da publicidade. Leia-se, a necessidade de se quebrar o sigilo enquanto regra dos processos. O sigilo era uma regra da função judicial e do processo judicial. A quebra do sigilo, ou seja, transformar o sigilo numa exceção, ao invés do sigilo ser a regra, e colocar no seu lugar que estes processos são públicos, que as audiências são públicas, que as pessoas podem ter acesso às sentenças. Essa quebra do sigilo e do secretismo como regra é um elemento essencial para o que nós dissemos aqui ainda há pouco, que é esta constitucionalidade governamental. Não há constitucionalidade governamental, há evidência, se o sigilo e o secretismo forem a regra da justiça e da política. Se nós não soubermos o que as pessoas estão decidindo e como decidem os governantes e o que decidem eles, o que decidem os juízes e como decidem, o que os motiva, nós temos aqui, nesse secretismo enquanto regra, um elemento de barreira ao desenvolvimento do constitucionalismo. O constitucionalismo depende dessa publicidade e a trajetória que nós podemos estabelecer, isso seria uma bela monografia, um estudo, uma tese de mestrado e doutorado, ou de conclusão de curso, o que seja, mas deixo a dica, essa trajetória entre o secretismo e a transparência. Então, o desenvolvimento do princípio da publicidade como um fundamento da constitucionalidade governamental, o que envolve não apenas o governo do executivo,
mas também o governo entendido como exercício da soberania pelo próprio Poder Judiciário, pelos tribunais. Isso é essencial. A discussão sobre o princípio da publicidade começa em tratados que lidam com direito e privilégios. Eram tratados que falavam sobre mesa de consciência e tratados que falavam sobre o julgamento para castas específicas ou jurisdições específicas, como jurisdição da Ordem de Cristo, como jurisdição dos cavaleiros, como jurisdição de forais, né? Então, determinadas municipalidades que tinham o seu próprio foral ou se baseavam em uma carta de doação específica e possuíam alguma autonomia no poder de julgar. Isso é um privilégio. Os tratados que discutem esses privilégios, seja para defendê-los, seja para dizer que eles precisavam ir sendo vencidos e superados, lidam com elementos que são de natureza constitucional, pré-constitucional, e estão aqui marcados nesse desenvolvimento da história do direito público. Eu vou concluindo aqui apenas com uma menção. Um autor que eu estudarei na minha linha, especialmente nesse primeiro semestre, que começará com o lançamento do grupo, no meu caso, em outubro, e vai até fevereiro do próximo ano, é o Martin Lowling, um professor bastante instigante e erudito da London School of Economics, é um professor de Direito Público na LSE, e lançou 2 livros fundamentais aqui para nós. A Ideia do Direito Público, The Idea of Public Law, e Foundations of Public Law. Cada um deles com cerca de 10 anos de diferença. O primeiro em 2013, o outro foi lançado o primeiro em 2003 e o segundo em 2014. O Martin Lowling segue a mesma linha, trazendo conceitos fundadores do direito público que coincidem mais ou menos com a linha defendida pelo professor Barbazon, que não o estuda especificamente, mas vai desenvolvendo um olhar com conclusões semelhantes, feitas as diferenças entre o que é um constitucionalismo aos moldes da Europa continental e aquilo que é o constitucionalismo anglo-saxão, né? O constitucionalismo sem a Constituição moderna, com Constituição, mas sem o conceito moderno de Constituição. Os conceitos que traz Martin Lowling são governing, entendido aqui, né, como governo propriamente, politics, representation, sovereignty, constituent power e rights. O poder constituinte, os direitos, o conceito de soberania, o conceito de política como ação e o conceito de governo, quando eles vão surgindo ao longo da tratadística moderna, vão fundando uma área que vai se destacando da tratadística privada. Então, não é aqui separação de poderes, não é aqui legalidade positiva ou igualdade formal. Não são esses os conceitos fundadores, de acordo com estas 2 referências teóricas que são extremamente valiosas para nós, Martin Lowling e professor Antônio Pedro Barbazon, e que, portanto, vão estar presentes no desenvolvimento dessa linha que vou coordenar dentro do nosso grupo Iudex Perfectus. A tentativa aqui é de lançar referências teóricas que nos ajudem a desenvolver pesquisas. Professor, o senhor ficou mudo. Sim, eu me desliguei aqui. Eu fui pegar o caderno e cliquei em cima. Estudar a história do direito público de uma maneira mais larga, de uma maneira mais rica, e que nos ajude a ir ao encontro de fontes que até agora não foram suficientemente exploradas, especialmente nessa tratadística dos direitos reais, por exemplo, com ideias de jurisdição
império e senhorio, que são muito instigantes. Um exemplo específico, e fico por ele, na história brasileira, e que nós não desenvolvemos suficientemente, é porque que o Brasil discutiu, no início da sua trajetória constitucional, tornar-se um império. Por que nos chamamos de império do Brasil e não de um reino do Brasil? A Constituinte, antes da carta ter sido outorgada, tivemos uma Constituinte, e uma Constituinte ativa. A Constituinte discutiu esse conceito de império, atribuiu razões e fundamentos para isso. Esse conceito é jurídico-político, e ele tem uma ideia moral fundada numa expressão teocrática interessante, ou no modelo teocrático interessante. Mas quais são os livros da história do direito público, especialmente no Brasil, que discutem exatamente esse tema, que é fundamental, e aí fundamental no sentido forte da expressão, ele é dos fundamentos da história do direito público brasileiro, do início dele, e que vai ter repercussões no seu desenvolvimento posterior, mas repercussões que nós não sabemos exatamente o alcance e os limites, porque não estamos lá. Ou seja, há todo um campo aqui por fazer, e que nos liga de alguma forma a uma longuíssima tradição europeia, em que estes conceitos estão presentes, e são os conceitos que nós absorvemos. Não foi o Brasil que criou o conceito de império, mas ele absorve o conceito de império. Como é que ele absorve e recepciona isso? A história do direito público aqui, caríssimos, não é, portanto, uma história genética. A nossa preocupação não é essa. Não é da origem das coisas, mas é de entender o fundamento das ações e os elementos da recepção das ideias, que é exatamente o que acontecerá no Brasil. Como é que estas ideias da política europeia, de uma teoria das virtudes, como é que esse desenvolvimento será recebido e como é que ele funda e molda as instituições de um país que precisou ser inventado. Euclides da Cunha sempre dizia isso, né, e está expresso na margem da história, que o Brasil é um exemplo de um país criado a partir de uma teoria política. Ok, a pergunta aqui para nós é: que teoria política é essa? E como essa teoria política leva em consideração a teoria jurídica aí embutida e a teoria moral que também está implicada, né? Esse é um trabalho para a história do direito, e aqui a história do direito público, é isso que nos propomos. Então, esse grupo de pesquisa vai se chamar História Política e Cultural do Direito Moderno, até o presente momento. Há aqui ainda algumas coisas para nós ajustarmos entre nós, eu, Felipe e Vitor Russo, mas a minha linha especificamente lida com a semântica biopolítica dos conceitos de Estado, Constituição e Governo no direito político moderno. Perdão. Essa questão biopolítica diz respeito a outros elementos que agora não temos tempo para tratar, mas é de quando o conceito de população também se insere nessa trajetória do direito público. Espero não vos ter maçado indevidamente aqui, mas a intenção era fazer uma exposição um pouco mais ampla de um livro que é extremamente instigante. A pesquisa que resulta no Iudex Perfectus tem quase 900 páginas, e então é, portanto, um material bastante denso, cheio de informações, e que merece toda a nossa atenção, porque pode ajudar muito o desenvolvimento, e acredito firmemente nisso, o desenvolvimento de pesquisas inovadoras, importantes, e que ocupem lacuna na história do direito brasileiro. Essa é o propósito e a nossa ambição. Eu estou aqui à disposição, professores Felipe, Vitor e todos os nossos convidados queridos. Falei demais, agora ouço. Obrigado, professor. Fez uma abordagem mais ampla, e perguntam aqui no chat, professor, se eu puder reiterar duas coisas, tá? Já vou lançando aqui, quem quiser perguntar no chat, ou até abrir o
quando, enfim, selecionar, né, ou acusar que quer falar para falar no áudio. Primeiro, querem saber um pouco mais do nome do livro, enfim, talvez até um pouco mais do autor, e para o senhor fazer o grande anúncio, professor. No dia 13, né, Assim, essa palestra ela não é à toa, né, ela vamos a tem isso. um aposto bem direcionado. Vamos a isso. A ideia de nós convocarmos aqui esta reunião de apresentação é para dizer que bem, Antônio Pedro Barbas Homem é professor catedrático da História do Direito aqui da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, que é a maior do país. Tenho o prazer de conhecê-lo e trabalhar com ele aqui pessoalmente. É uma pessoa extremamente culta e acessível. Estará conosco agora no próximo dia 13 de setembro. Marcamos o quê? Às 21 horas daqui de Lisboa e às 5 daí, eu não estou lembrado exatamente A qual confirmar, foi que a eu também não hora. lembro agora de A cabeça. confirmar a hora, ok. Mas confirmamos no perfil do Instagram. Mas é no dia 13. Isso será possivelmente por volta das 21 horas daqui, 5 horas de Belém, mas ficamos de vos confirmar. Mas ele vem falar especificamente sobre o livro, Iudex Perfectus. Então, todas as perspectivas, os autores, aquilo que pode instigar do ponto de vista metodológico e as leituras que vamos ter. E, é claro, a ideia que temos declaradamente é abrir uma convocatória para estudantes de todos os níveis, licenciatura, graduação, mestrado e doutorado, que tenham interesse no Pará ou em qualquer outro lugar do Brasil e do mundo. Nós vamos ter estudantes daqui também, da Faculdade de Direito de Lisboa, que queiram integrar o grupo de pesquisa como estudantes, ouvintes ou pesquisadores ativos. Então, vamos ter uma seleção para isso. Essa convocatória já está anunciada, depois vamos divulgar também isso em documento específico, e já teremos isto pronto quando da palestra do professor Barbas Homem, que é imperdível, é a primeira vez que ele vai falar para o CESUPA, no dia 13 de setembro, agora, próximo, tá bem? É esse o livro, Iudex Perfectus, Função Jurisdicional, Estatuto Judicial em Portugal, 1640 a 1820, publicado pela Almedina. Perfeito. Só para fazer um pouquinho mais de merchan aqui, no dia 13, né, é interessante que a gente, por isso chamamos essa palestra, que a gente já tenha um mínimo conhecimento de quem é Antônio Pedro Barbas Homem, qual é o seu livro. Não, esse não é o único, ele tem uma obra vasta, né? Este é um livro um tanto raro, difícil de encontrar, né, professor Sandro? Então Já está sem edição, já faz tempo. Tem a missão, talvez, de preparatória ao dia 13, compartilhar com o pessoal algum trecho do livro, alguma parte. Então, talvez quando a gente for entregar os certificados, vocês recebam um e-mail com um drive ou alguma coisa que compartilhe pelo menos uma parte do livro, já que lá em Portugal não é tão fácil assim, né? Xerocopiar um livro e tudo mais, né? Sim, então, sim. é um pouco mais rígido do que aqui com a gente. Então, é toda uma atividade de preparação e acredito que no dia 13 vai ser, se tudo tiver formalizado, tudo certo, né, o pontapé efetivo inicial de lançamento do grupo de pesquisa. No grupo, o professor Sandro já informou, ele vai ter uma linha vinculada aos fundamentos, à biopolítica, né, em relação ao direito público. Eu vou ter uma linha mais voltada aos perfis jurídicos. Né, se o Antônio Pedro Barbas Homem estuda o perfil de um jurista ou de um juiz perfeito, a minha linha vai estudar no âmbito do direito brasileiro, um pouco mais contemporâneo, os perfis de juristas que integravam aí o imaginário do que se entendia pela formação jurídica, né? O que se queria formar, qual era o perfil do que seria um bom jurista, isso em grandes moldes, né? E o professor Felipe quiser explicar um pouco sobre a sua linha, mas também na vinculação entre teoria do direito e história do direito. Quer falar um pouquinho, Felipe? Pode ser, pode ser. A gente vai falar bem mais, né, no evento, posteriormente, mas a minha ideia principal é debater um pouquinho com vocês e comigo, né, entender um pouquinho melhor o tema, acerca da relação existente entre teoria do direito e história do direito.
como nós sabemos, principalmente no século XX, nós temos um afastamento muito grande entre esses dois caminhos, entre esses dois eixos. Não só no caso do positivismo jurídico, que muitas vezes é considerado culpado de tudo, mas também em outras teorias que fazem usos que não são suficientemente interessantes ou adequados da história do direito. Então, a gente pode ir para um lado totalmente não positivista, como o de um Dworkin, e ver os argumentos históricos mais esdrúxulos, generalizantes, sendo utilizados. Então, essa relação entre teoria do direito e história do direito, e o que é pensar uma teoria do direito, e o que é pensar uma história do direito que tenha relação entre estes dois pontos, é o que me interessa principalmente. É relacionar um pouco dois campos que me interessam bastante, e é isso que nós vamos fazer durante o semestre, lendo principalmente um livro, The Realistic Theory of Law. Tem esse detalhe, eu acho que no meu caso vai ser um dos únicos livros que vão ser em inglês, mas mesmo assim, quem tiver interesse, depois a gente vai divulgar um pouquinho mais, divulgar quais são as obras que serão lidas, os textos, e eu acredito que quem tiver interesse vai valer a pena participar deste nosso semestre. Então, obrigado. Sem dúvida. Excelente, meus caros. Eu tinha uma coisinha aqui para dizer também sobre o semestre. Bem, o Vitor já falou sobre a importância de acompanhar lá o perfil no Instagram, e eu reforço essa notícia para a gente divulgar também os horários em que a palestra do professor Barbazon vai acontecer. Esse grupo de pesquisa, ele é um grupo oficial vinculado ao programa de pós-graduação em Direito, o nosso mestrado em Direito do CESUPA. Então, isso é que ele vai funcionar em rede, e a intenção é já associá-lo a outros grupos de pesquisa na história do direito que tenham afinidade com a nossa linha, e que ajudem, portanto, esse trânsito de informações entre pesquisadores, professores e programas diferentes programas de pós-graduação no Brasil e em outros países também, né? Já participamos de outros eventos também com o pessoal do INID, que é bem atuante, a PUC do Rio Grande do Sul, o próprio grupo IURES, que está se formando aqui na Faculdade de Direito de Lisboa. Essa palestra que vai acontecer no dia 13, junto com o professor Barbazon, já é em parceria com o IURES. Então, a coisa já começa bastante instigante para todos nós. Eu creio que todos nos beneficiaremos da atuação intensa aí nesse grupo que vai se formar. Iudex Perfectus, isso. Bom, vamos ver se aqui no chat não houve nenhuma pergunta. O pessoal está elogiando, né, e agradecendo aqui a oportunidade. E já está se colocando à disposição, né, professor? Então já tem aqui o Gabriel, já está escalado aí, não sei qual linha que ele vai querer, mas já está se escalando, e em breve eu acho que a gente... Eu deixei também aqui o meu perfil no Instagram, caso alguém depois tenha alguma pergunta, alguma curiosidade para mandar por lá, eu fico à disposição também. Como a ideia era fazer mais uma apresentação, eu não quis suscitar mesmo temas que pudessem aqui gerar inúmeras perguntas. Eu acho que todos foram apresentados. As perguntas virão depois, de certo. Perfeito. Então, podemos fazer o encerramento, e em nome da organização, do grupo de pesquisa, que é coordenado pelo professor Sandro, pelo professor Felipe e por mim, professor Vitor Russo, agradeço aos estudantes também de fora de Belém, né, o pessoal do Maranhão por aqui, né, estudantes da FACA, onde eu sou professor, estudantes do CESUPA. Vamos compor essa grande rede aí que parcerias não faltam. Então, acompanhem as nossas atividades, e em breve a gente se encontra já para as reuniões de estudo e pesquisa. Valeu, pessoal. Obrigado, professor Sandro. Tenha uma boa noite. Excelente, eu agradeço a todos. Obrigado, professor Sandro. Um grande abraço a todos. Obrigado a presença de todos. Até dia 13. Até dia 13.